ciclo que hoje se inaugura na nossa gloriosa ideia do projeto de extensão Direito e Cidadania como meios de superação da pandemia. Amigos, vocês tiveram no nosso eixo passado uma abordagem muito rica, ampla, sobretudo na disciplina de Direito Constitucional. Vamos começar um novo eixo, um novo caminho, uma outra realidade. E nela passaremos a estudar os principais artigos e disposições deste que é considerado como um dos mais ricos documentos e normas legais de proteção da criança e do adolescente. Eu me refiro aqui ao chamado ECA e o critério especial do ECA para definir a criança e adolescente é toda e qualquer pessoa até 12 anos de idade incompletos enquanto adolescente e entre 12 a 18 anos para a compreensão de adolescente. Portanto, este é um momento de consagração a você, jovem, a você, adolescente, que tem um diploma, um texto legal com uma série de artigos e uma série de observações para a sua proteção e o exercício da sua cidadania. E nessa videoaula que começaremos hoje, nós teremos nossa equipe em pleno vapor apresentando para você de maneira muito atenciosa a parte geral do nosso documento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa nossa videoaula se chama Noções e Aspectos Gerais do ECA e para minha gloriosa companhia faço constar a nossa equipe de alunos do curso de Direito, especialistas em Estatuto, a Paula Lopes. Muito obrigado, Paula, pela sua participação. O João Lucas, também eu agradeço muito pela sua participação, e a Mari, que nos brindará também com o seu brilhante comentário. Portanto, pessoal, fiquem conosco pelos próximos minutos para as noções gerais de ECA, parte 1. E para começar, Paula, você parece que nos trazer uma reflexão muito importante. Por que que o ECA traduz a proteção e principalmente a prioridade absoluta à criança e adolescente? Paula, conversa com a gente, fala as suas impressões. Tudo bem, professor, colegas, todos os alunos, né? Bom, hoje a gente vai tratar justamente sobre o que o professor falou. Vou compartilhar aqui com vocês só o título do que a gente tem para tratar hoje. Olhando o título, parece algo muito complexo, que é uma impressão que a gente costuma ter das leis, né? Hoje nós vamos falar sobre o princípio da absoluta prioridade e proteção integral à criança e adolescente e o conceito de dignidade humana a partir do artigo 4 do ECA. O que acontece? Tanto o princípio da absoluta prioridade e proteção integral à criança e adolescente, como o princípio da dignidade humana, eles se diferenciam das leis na questão em que eles são adaptáveis à realidade e a diversas outras coisas que as leis talvez sejam um pouquinho mais fixas, certo? Então, é uma situação que a gente tem que os princípios, eles norteiam a criação justamente das regras que nós conhecemos, certo? Então, vamos lá. Os princípios, eles surgem, né, desde da questão da criação da Constituição e tudo mais, e hoje nós vamos tratar sobre a questão da prioridade que é dada aos adolescentes e às crianças e a questão da garantia da dignidade, né? Aqui, então, no artigo 4º do ECA, eu resolvi trazer para vocês o artigo escrito para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Então, no artigo 4, consta que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, nós sabemos aí que a garantia de prioridade, ela compreende a primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e uma destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Então, voltando aqui para mim, nós acabamos de ler, né,
o artigo 4º do ECA. Como eu falei para vocês, ele é cercado de diversos princípios. Esse artigo ele anda em conformidade com o artigo 227 da nossa Constituição, que assegura uma proteção integral da criança e do adolescente pela união do Estado, da família e da sociedade, o que garante que todas as necessidades do menor são atendidas com absoluta prioridade, invocando o compromisso que o Estado tem com a família em garantir que todos os membros dessa família tenham dignidade e um tratamento igualitário e que vai ser efetivo todos os direitos que são previstos no ECA. Aí nos surge a questão, né, do porquê da importância de se assegurar a dignidade das pessoas da família e o que seria esse princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio, ele é um conceito que é um conceito filosófico, ele é abstrato e ele determina um valor que ele é inerente da moralidade, espiritualidade e honra de todo ser humano. O ser humano, de certa forma, ele é a fonte de todos os valores que a nossa humanidade perpetua. Então, não há nada mais importante e valioso para se proteger do que a dignidade do indivíduo, a dignidade desse ser humano, né? E é por isso que nós necessitamos dessa seguridade, inclusive para garantir que todos os menores, as crianças e os adolescentes, eles vão conseguir se desenvolver respaldados por ações que não vão ferir a sua dignidade, que eles vão ter uma criação baseada em diversos direitos que lhes são assegurados, que eles vão ser respeitados e que eles irão crescer caminhando junto com princípios não só da dignidade da pessoa humana, mas todos os outros que o nosso ordenamento consegue se basear e garantir para a gente uma proteção melhor, né? Além da proteção que o ECA e a Constituição Federal invocam, nós sabemos também que todos os menores eles têm como direito receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Isso está lá no artigo que a gente acabou de ver. Ou seja, eles têm o direito de receber um socorro, eles não podem ser deixados de lado, não podem ser desfavorecidos em atendimento de serviço público ou de alguma relevância pública, e eles devem ser priorizados na formulação e na execução de políticas públicas, que visa o quê? Garantir uma proteção à infância e à juventude, garantir uma qualidade nessa infância e nessa juventude. Inclusive, isso envolve investimentos financeiros, que nós sabemos que tem, em ações voltadas justamente a garantir essa proteção, certo? Então, é dever do Estado, a gente sabe, principalmente a questão da formulação das políticas públicas e da execução das mesmas, mas a gente também precisa perceber e concluir que, apesar de nós termos princípios e leis que garantem essa proteção, essa prioridade que os adolescentes e as crianças têm, a gente precisa também de ações do governo, da família e de todos os cidadãos. O amparo e a proteção, ele não pode vir só de uma parte, né? A gente não pode parar e pensar, é responsabilidade do governo, eu não preciso fazer nada. Porque é uma responsabilidade de toda a sociedade e nós somos parte da sociedade. Então, o que eu quis trazer aqui hoje, né, de forma bem breve, foi que nós temos os princípios, inclusive nós precisamos respeitá-los, né? Inclusive a nossa lei respeita esses princípios, e é garantia de que se toda a sociedade agir junto e conjunto com o Estado, com a família, respeitando os direitos de todos, nós vamos conseguir garantir a dignidade tanto das famílias quanto dos menores que vão crescer ali dentro. Então, gostaria de agradecer, né? Começamos agora com a nossa turma e espero que a gente tenha bom proveito durante essa nossa nova fase agora. Ok, Paula, muito obrigado pela sua participação. Ficou realmente engrandecedora exatamente a sua explicação, Paula. E você sabe, né? A gente conversa muito, a gente trata com os alunos da escola, né? E a mensagem que você deixa aqui na sua fala nos parece que é algo mais ou menos assim. Olha, a criança e o adolescente, eles têm uma proteção especial, uma proteção prioritária porque estão em fase de desenvolvimento.
né? Então, é um desenvolvimento que não é um desenvolvimento do corpo apenas, é um desenvolvimento espiritual, é um desenvolvimento psicológico, mas isso não apaga, né, é a capacidade dessas pessoas de terem direitos, né, e de poderem, por exemplo, exercer direitos. Então, Paula, talvez aí, até devolvendo a bola mais uma vez para você, se você quiser, obviamente, emitir sua opinião e deixar essa mensagem para o nosso aluno da escola João Eugênio, a questão é mais ou menos assim, ó, se o aluno está lá na escola, né, ou ele está lá na comunidade dele, e ele percebe, por exemplo, que lá na rua dele, a questão da iluminação, por exemplo, não está adequada, ou ele percebe que a coleta de lixo não está adequada, ou ele percebe algum cenário de insegurança, por exemplo, na rua dele, ou até quando ele vai, ou ele precisa de um atendimento na unidade de saúde, a unidade básica da família, por exemplo, o que que significa, Paula? Significa que, por exemplo, na sua opinião, mesmo que não tenha nenhuma regra específica, mas o jovem poderia chegar e falar: olha, eu sou adolescente e eu tenho a proteção que esse princípio me dá. A pessoa poderia, Paula, então, falar isso no local onde ela está como forma de ter essa prioridade? Com certeza, porque nós conseguimos perceber, né, que todos esses casos que foi citado, falta de segurança, falta de estrutura, muitas vezes a gente consegue visualizar a falta de saneamento básico. Todos esses casos são questões que ferem a dignidade da pessoa humana, que são coisas que a gente necessita, são coisas básicas, são coisas que para uma criança conseguir desenvolver, ela precisa de uma alimentação adequada, de uma estrutura familiar boa, de uma estrutura na escola, na comunidade, nas ruas. Então, ela precisa de segurança, ela precisa de um ambiente acolhedor, de uma família acolhedora, de toda uma sociedade voltada para que ela consiga ter um bom crescimento. Então, tudo isso faz parte desse princípio que foi citado, que seria o princípio da dignidade, né? Então, a gente não poderia deixar de lado nada disso. Essa criança, esse adolescente, ele pode sim buscar nesse princípio, né, essa proteção que já lhe é assegurada tanto na legislação como diversas outras bases. Muito legal, Paula. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Convido você a acompanhar conosco ainda esse bloco um, né, do nosso programa sobre noções gerais do Estatuto da Criança e Adolescente. E eu já convido à tela o nosso glorioso amigo João Lucas, que vai dar continuidade. Já estamos vendo aqui o João Lucas na tela. Obrigado, João, pela sua conexão. E o João, gente, ele vai trazer um assunto muito importante, muito relevante. Se a Paula nos colocou há pouco, né, que é fundamental, né, a família, o Estado e a própria sociedade garantirem esses direitos com absoluta prioridade à criança e adolescente, a grande questão é: quais direitos são esses? Nós percebemos que saúde, educação, né, saneamento básico, energia elétrica e internet são elementos fundamentais para o desenvolvimento, mas nos parece que nós temos, né, João, outros direitos que são considerados como fundamentais. São direitos que não só toda pessoa humana tem, mas, sobremodo, a criança e o adolescente, todos eles sob essa questão da liberdade. Então, João, eu já deixo essa pergunta de fogo aí para você. A criança e o adolescente têm liberdade? E em caso positivo, quais são esses limites da liberdade? Tá com você, João. Obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, colegas. Muito obrigado você, aluno que está assistindo aí. Estamos começando mais um ciclo, né? Espero que entregando conteúdo de qualidade e com toda certeza, professor, as crianças têm sim, as crianças e os adolescentes, liberdade. A gente tem como referência o artigo 5º da nossa Constituição, que é um artigo muito importante para todo mundo, que fala dos direitos fundamentais. Ele garante o direito de liberdade para todo mundo, mas hoje nós vamos tratar especificamente dos direitos relacionados à liberdade da criança e do adolescente. Eu trouxe um slide aqui para vocês, para mostrar um pouquinho mais sobre isso. E nós vamos tratar, por exemplo, dando um spoilerzinho já, o professor estava falando sobre, será que a criança tem direito de se manifestar sobre um problema de segurança, um buraco que ele viu na rua? Bom, temos a liberdade política, vamos ver o que isso quer dizer também, né? Um spoilerzinho aí.
Primeiro, gostaria de falar um pouquinho sobre o artigo 15 e 16 do ECA. Vou fazer uma leitura conjunta, porque ele vai ser a nossa base de explicação nessa nossa pequena aulinha aqui. Bom, o artigo 15 fala o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Muito importante destacar, gente, que liberdade, respeito e dignidade são considerados o tripé da cidadania. Ou seja, para você ser um cidadão, esses são os seus direitos mais fundamentais: ser livre, ter respeito e ter dignidade. E como nós podemos ver, para a criança e para o adolescente, isso também é assegurado, em consonância com o que a nossa colega Paula falou do artigo 227 da Constituição Federal e também do artigo 5º dos direitos fundamentais. Continuando, a dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição. Sujeitos de direitos. O que isso significa? Que a criança tem direitos e tem deveres, que nem todo mundo. Ela não é um ser alheio à sociedade que só possui deveres ou que só possui direitos. Ela possui direitos e deveres, como todos nós. Além disso, vamos focar agora no artigo 16, que ele vai especificar e vamos comentar pontinho por pontinho do que ele fala das liberdades das crianças e dos adolescentes. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Vamos falar sobre elas. Liberdade de opinião e expressão, crença e culto, brincar, praticar esportes, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política, aí tá vendo o spoiler que eu falei, na forma da lei, e buscar refúgio, auxílio e orientação. Bom, vamos ver um pouquinho cada um disso que eu falei. Temos aqui um gráficozinho bonitinho apontando cada um deles e nós vamos comentar. Primeiramente, só entrar aqui que deu uma saidinha. Prontinho. A liberdade de locomoção. Gente, a criança tem liberdade de ir, vir e estar. Mas, obviamente, que existem alguns poréns. Vamos supor, um policial encontra uma criança 2 horas da madrugada, uma criança de 8 anos de idade, no meio da praça, com frio, a criança sem agasalho. E aí chega nessa criança e ela fala: não, eu tô aqui porque eu quero. Vocês acham que pode? Ele fala: não, eu tenho que respeitar a liberdade de locomoção dessa criança. Bom, não é bem assim. A gente tem algumas restrições. Uma das restrições é de situação indigna. A criança ou adolescente não pode ser colocado numa situação indigna, como a dessa criança abandonada sozinha numa praça 2 horas da manhã, numa situação perigosa, passando frio. Então, isso, por exemplo, não pode. O policial teria que pegar essa criança, falar assim: olha, me acompanhe, vamos achar os seus pais e tudo mais. Além disso, eu falei dos pais, o exercício do poder familiar. Os pais têm o direito de colocar limites, de falar: olha, você não pode ir na praça agora, você não vai poder fazer tal coisa. Os pais têm esse direito. Obviamente que não pode comprometer os direitos fundamentais que a gente está falando aqui. Ou seja, você também não pode criar o seu filho em cárcere privado, nem nada disso. Tem que ter uma ponderação, né? Além disso, o acesso e permanência em espetáculos públicos. Quem nunca foi no cinema e não viu lá que tem uma faixa etária? 18 anos, 12 anos, ou a criança não pode entrar desacompanhada nesse tipo de espetáculo. Isso também é uma restrição. A autorização para viajar, que vai ser um assunto que a gente vai discutir mais para frente. E também internação, quando diz respeito a ato infracional, que já foi um vídeo que eu mesmo gravei lá atrás, falando um pouquinho sobre a medida de internação de ato infracional, né, da medida socioeducativa. Bom, esse é a liberdade de locomoção. Vamos para a liberdade de opinião e expressão. Sim, que nem todo mundo, a criança e o adolescente tem liberdade de opinião e de expressão. E o mais legal, gente, é pensar que todo direito pressupõe um dever. Então, se a criança tem o direito de opinar e de se expressar, existe um dever dos pais e das escolas de fornecerem educação e informação para essas crianças, para que elas possam ter opinião e expressão, certo? E além disso, a gente tem o direito das crianças de se manifestarem acerca das demandas judiciais que lhe digam respeito. Então, vamos supor, uma criança está passando por um processo de adoção. Essa criança tem que ter o direito de se manifestar para ver se ela concorda ou não. O adolescente é a mesma coisa. Então, é muito importante a criança e o adolescente terem voz, no sentido mais amplo dessa expressão. Liberdade de crença e culto, muito importante também.
Lembrando, né, que a crença é esse estado emocional no que você acredita, certo? E o culto seria a expressão da crença, como que você lida com a sua crença no dia a dia. Os pais têm o direito de repassar a sua fé para os seus filhos, porém, eles não têm o direito de obrigar os filhos a seguirem a sua fé. Então, os filhos têm a liberdade de terem a crença e o culto que se sentirem mais confortáveis. Além disso, a gente sabe que tem muitas instituições religiosas que abrigam crianças e tudo mais. Essas instituições são religiosas, porém elas não podem também forçar a sua fé nessas crianças, porque existe a liberdade e elas podem crer no que elas bem quiserem, obviamente podendo ser orientadas, com toda certeza. Agora, uma liberdade que é fundamental, né? Que eu acho que é o que define a criança, que é a liberdade de brincar, né? E a gente sabe que a brincadeira, o esporte, o lazer, ele é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, para a criatividade no geral, para a saúde, para o bem-estar. Então, é muito importante que esse direito seja assegurado e também, mais uma vez, o direito de um lado, o dever do outro. O dever dos pais e principalmente das escolas de fornecerem atividades lúdicas, de fornecerem o tempo e o momento para diversão. Isso é muito importante. Mais um ponto muito legal: liberdade de convivência comunitária e familiar sem discriminação. Vamos ponto a ponto? Liberdade de convivência familiar. Primeiro, a criança e adolescente tem o direito fundamental de ser criado e educado com a sua família biológica e, excepcionalmente, ser inserido numa família substituta, por meio de adoção e outros institutos aí. Então, isso também destaca o porquê que a próprio processo de adoção ele é muito burocrático e porque a criança, o adolescente tem o direito de estar com a sua família biológica. Então, justamente pela família substituta ser uma excepcionalidade, existem vários critérios a serem seguidos para que possa acontecer e tudo mais. A liberdade de convivência comunitária é esse direito de conviver com a comunidade ao seu redor, que diz respeito muito ao que eu falei lá atrás do direito de ir e vir, e que os pais não têm direito de criar um filho em cárcere privado. A criança tem esse direito de conviver e comunicar com a comunidade. E o mais importante para mim dessa liberdade, gente, são as palavrinhas sem discriminação. É muito importante isso, discriminação no sentido amplo. E a gente vê exemplos, por exemplo, quem não lembra dos rolezinhos, que foi uma polêmica há alguns anos atrás, que eram jovens que se juntavam para ir fazer rolezinhos nos shoppings. E os shoppings acharam aquilo um absurdo, onde já se viu, principalmente por conta da classe social que a maioria desses jovens representava. Então era realmente um ato muito discriminatório, como se fosse assim, não, um jovem pobre não pode frequentar esse tipo de lugar. Então, é muito importante a gente lembrar disso, que a criança tem o direito de conviver comunitariamente sem discriminação. Outro ponto muito importante é o bullying, mas que os nossos colegas vão tratar disso, dando mais um spoiler, ainda hoje, no próximo bloco de aulas que vocês terão aí na frente. O próximo ponto, liberdade política, que eu falei, que tinha a ver com o que o nosso professor tinha falado. A expressão mais visível da liberdade política é o voto facultativo a partir dos 16 anos, dos adolescentes. Porém, a criança e adolescente tem o direito de exercer a sua cidadania, certo? Num sentido mais amplo disso. E isso também pressupõe o dever das escolas e dos pais de fornecerem uma educação política, né, para que essas crianças possam exercer a sua cidadania. E por último, a liberdade de buscar refúgio e orientação. O que isso significa? Gente, as crianças não precisam estar acompanhadas de um adulto para se dirigirem, por exemplo, a um delegado, a um policial, a um promotor de justiça, ao aparato de segurança e ao aparato de justiça, no geral. Por quê, gente? Se uma criança quer conversar com o promotor, quer conversar com o delegado, pode ser muito bem que ela queira estar fazendo uma denúncia de maus tratos que vem do próprio pai, da própria mãe. Então, essas autoridades, elas têm o dever de receber e escutar crianças e adolescentes que queiram se comunicar, que queiram se expressar. Então, a criança, ela tem esse direito de buscar refúgio em autoridades, buscar refúgio, mesmo se for no vizinho, no tio, elas têm esse direito e as pessoas têm o dever de as acolherem.
Bom, a gente deu uma passada geral aqui. Eu considero, assim como o nosso professor, que esse rol é um rol mais exemplificativo, ou seja, existem outras liberdades não citadas aqui, mas eu acho que já dá para ter uma noção legal de como esse direito à liberdade é complexo e garante vários direitos e deveres para as crianças e para os responsáveis, para a sociedade e para o Estado. Muito obrigado, pessoal. Excelente, João, excelente. Olha, realmente uma fala muito esclarecedora, uma fala muito serena da sua parte. E, João, uma questão interessante, né, que você traz aqui. Parece que, claro, a sua fala complementa, né, introduz também o assunto que a Paula muito bem colocou, que esses direitos e garantias fundamentais, né, expressados aí nesse chamado artigo 16 do ECA, eles correspondem, né, a essa realização do artigo 4º, né, da absoluta, do terceiro e do quarto, da absoluta prioridade. João, é possível dizer, né, e poxa, a gente vive a realidade aqui da nossa cidade, principalmente, né, Poços de Caldas, e só para fixar, eu acho que esse ponto de fixação, ele é um ponto muito importante, tá? Você, por exemplo, está querendo nos dizer que, claro, o jovem, se ele está sob a guarda dos seus pais, ele precisa, claro, na medida do possível, ter a sua autorização ou andar acompanhado, esse tipo de coisa. Mas aí talvez eu deixe essa pequena provocação, João, para uma resposta objetiva da sua parte. Você acha que, na sua opinião, é possível, portanto, meio que equilibrar, de um lado, né, a obediência que o jovem deve ao seu pai e sua mãe, mas ao mesmo tempo a liberdade que ele tem para a realização de uma série de atos, como você colocou ali, você entende que existe realmente esse equilíbrio, ou na sua opinião está um pouco mais para a independência do jovem, ou um pouco mais para o poder que os pais exerceriam sobre ele? Muito obrigado pela provocação, professor. E eu achei muito legal, porque até quando eu estava fazendo uma pesquisa, o professor Guilherme Nucci, ele fala um pouquinho sobre isso, e ele cita como que, por exemplo, o ECA muitas vezes prevê muitos direitos de difícil aplicação na realidade. Principalmente, como eu disse, do direito fundamental da criança de ser criada pela família biológica, isso, em alguns momentos, apresenta até mesmo um entrave para que essa criança, esse adolescente, seja retirado da guarda de pais abusivos, de pais que praticam violência doméstica e tudo. Então, é muito difícil você concretizar realmente tudo que está ali, porque você tem que ter um equilíbrio do direito do poder familiar e, de um outro lado, garantir esses direitos de liberdade, principalmente do jovem. Então, é difícil fazer esse balanço, é uma coisa que a gente ainda discute muito juridicamente, mas é importante estar atento a isso, com toda certeza. Legal, João. João, mais uma vez só temos a agradecer você. Muito obrigado pela sua participação e você deixa talvez aí uma inquietação, né, João? Que é essa inquietação sobre tentarmos entender também um pouco sobre o lado dos pais, né? Os pais exercem o cuidado com seus filhos menores. Esse é o chamado poder familiar e o poder familiar impõe grandes responsabilidades aos pais. E uma das polêmicas, João, que envolve essa responsabilidade dos pais, bastante considerável, é justamente essa relação do castigo, essa relação da palmada. Só que esse assunto, João, é o assunto que eu quero convidar a Mari, agora está conosco aqui na tela. Mari, você já está aqui com a gente, espero aí que nos próximos instantes. Obrigado, Mari, pela sua conexão. Mari, você, né, além de grande experiência no assunto, não só nos seus estudos, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, mas você também pratica o poder familiar, não é, Mari? Em várias frentes, com um cuidado primoroso de mãe. Então, Mari, um compartilhamento de experiência, mas com muito conhecimento jurídico. E, Mari, a pergunta que não quer calar é a seguinte: existe limite ao castigo? A essa questão do poder familiar? Fala um pouquinho para a gente, Mari. Olá, professor Bruno, olá, demais colegas e todos os alunos da Escola Estadual Dr. João Eugênio. Pois é, professor, o poder familiar, né, que é o assunto que eu trago para nós hoje aqui, e o castigo moderado, é preciso entender
que, por exemplo, né, quando falamos de poder familiar, né, nós estamos falando do direito, né, da função dos pais e dos responsáveis sobre deveres pessoais e patrimoniais em relação aos filhos menores de 18 não emancipados. No artigo 22 do ECA, é expresso que cabe aos pais e aos responsáveis o dever de sustentar, guardar e educar esses filhos menores. Porém, o poder familiar não é aquele poder absoluto e irrevogável. Eu vou explicar direitinho para vocês. No artigo 1638 do Código Civil, no seu parágrafo 1º, ele adverte a possibilidade, por ato judicial, de o pai, a mãe, o responsável, perder o seu poder familiar caso haja o ato de castigar imoderadamente. E agora vem isso, vamos prestar bastante atenção no castigar imoderadamente, porque vai ter uma diferença lá na frente e eu vou pontuando para cada um de vocês. A Lei Federal 13.010 de 2014, popularmente ou midiaticamente conhecida como a Lei do Menino Bernardo ou a Lei da Palmada, e é importante aqui, nós temos que destacar que o menino Bernardo, infelizmente, ele foi uma criança de 11 anos, assassinado pela sua madrasta, ele sofria maus tratos pelo pai, que detinha a guarda, que tinha o poder familiar, porque ele era órfão de mãe. Então, logo o pai ficou com a responsabilidade de guardá-lo, né? Infelizmente, terminou no fim da vida do garoto, e com toda essa comoção desse caso terrível, foi aonde veio a Lei 13.010 de 2014. Com tudo isso, no artigo 18 do ECA, foi acrescido, né, o artigo 18A e também o 18B. Eu vou explicar cada um deles aqui para vocês. O artigo 18 já falava, né, já expressava o dever de todos, família, comunidade e também do Estado, em velar pela dignidade da criança, do adolescente, né, evitando, não permitindo alguns tratamentos. Por exemplo, o tratamento desumano. Quando nós falamos de tratamento desumano, é importante entender que é aquele tratamento com grande sofrimento físico ou mesmo mental que a criança sofre na mão de um adulto, né? Essa criança ou esse adolescente, que é uma pessoa em formação, não tem condições de lidar com todo aquele tratamento desumano. Também é proibido o tratamento violento. Por exemplo, a criança fala algo que o pai, a mãe, o responsável não gosta, e esse adulto, no ímpeto ali, né, age com força física, dá um tapa na criança, puxa o cabelo, né? Isso não é aceitável de forma alguma. Também o tratamento aterrorizante, por exemplo, olha, se você não fizer isso ou fizer aquilo, eu vou quebrar os seus dentes, eu vou cortar os seus cabelos, ou então vou te levar em tal estrada e vou te deixar lá. Trata essa criança o tempo todo aterrorizando ela, criança ou adolescente. E também tem o tratamento vexatório, que é aquele tratamento que vai humilhar, denigrir a imagem da criança ou do adolescente diante dos seus colegas. Por exemplo, olha, essa criança, esse adolescente, ele faz xixi na cama, como uma forma de punição por aquela conduta. Tem também o tratamento constrangedor, que é onde a criança ou adolescente, por exemplo, escondeu a caneta do colega lá na escola. Aí aquele pai responsável, aquela mãe, o que ele vai fazer? Ele leva essa criança perante a sala e fala, olha, pede desculpa para todos, né? Foi uma conduta ilícita, e isso vai constranger a criança quando aquela atitude deveria ser tomada perante a professora ou então a diretora, né? E o outro colega envolvido, e não tornar público. Então, já tínhamos esses dispositivos antes da lei, né? E aí, com o fato do que aconteceu, principalmente com o menino Bernardo, aí surgiu também o artigo 18A, que tem assim, que é direito de ser educado e cuidado sem o uso do castigo físico. Então, a criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado
sem o uso do castigo físico. Então, se antes falava-se de moderação em castigo, né, trazido pelo Código Civil no seu artigo 1638, a partir da Lei 13.010 de 2014, zerou qualquer possibilidade de castigo físico. Então, tanto a família natural, que já foi explicada pelo nosso amigo João, quanto a família ampliada, família natural, né, formada por pai e mãe, a família ampliada, né, que são parentes próximos, avós, tios, né, com quem a criança tem desenvolvido algum vínculo de afetividade, convívio, né, e também tem a família substituta, né, que se dá por guarda, adoção ou tutela. Então, qualquer uma das famílias é vedado qualquer tipo de castigo físico, ok? Castigo físico, o que é o castigo físico? Depois da Lei 13.010 de 2014, tanto bater com palmadas, com chinelos, ou então, né, algum adulto mais agressivo dar uma paulada nas costas da criança, está tudo no mesmo nível, é tudo castigo físico, tá? Também sofrimento físico, que pode se dar pela ação de bater, ou então como castigo, olha, hoje você não vai almoçar, hoje você não vai jantar, vai dormir com fome. Isso é um sofrimento físico. Tem também a lesão, né, que pode ser a ação de bater ou até mesmo a omissão de deixar de vigiar a criança. Por exemplo, não posso bater porque serei punido, né? O pai, a mãe, o responsável pensa, mas vamos supor as crianças menores, vou deixar o forno ligado ali, ele vai aprender uma lição, tá? Isso inadmissível. O artigo 18b, por sua vez, ele trata das sanções, né, das punições que os responsáveis, famílias ou qualquer pessoa encarregada de cuidar da criança e do adolescente vão sofrer caso, né, não observe o que está relatado nos artigos 18 e 18A. Como, por exemplo, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, tratamento psicológico ou psiquiátrico, caso necessário, né? Poderão também ter a obrigação, né, de encaminhar a criança a tratamento especializado e também tem advertência. E algo muito interessante, né, já estou finalizando aqui, bastante interessante, é que todas essas medidas, né, que o Conselho Tutelar poderá colocar para esse pai, essa mãe, esse responsável, que cuidar, de castigar seus filhos dessa forma, não atrapalha de forma alguma outros ramos do direito de atuarem. Por exemplo, quando falamos de lesão, né? No Código Penal Brasileiro, no seu artigo 129, fala do crime de lesão corporal, que terá a penalidade de detenção de 3 meses a 1 ano. É isso o que eu gostaria de estar falando com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Professor Bruno. Eu não ouço, senhor. Eu creio que agora atualizou. Muito obrigado, ok. Mari, obrigado. Nós estávamos aqui, na verdade, era uma mistura aí de empolgação, né, e excelência pela sua apresentação, Mari. Novamente, uma alegria. Muito obrigado pelas suas observações, realmente muito enriquecedoras. E, Mari, claro, a gente sempre termina, né, com essa provocação, talvez essa observação, né, porque como nós temos o nosso aluno, né, que geralmente assiste o vídeo com seus pais ou até assiste sozinho, passa talvez uma impressão, Mari, que é muito complicada, que a gente não pode deixar, obviamente, assim, olha, violência física, castigo físico, tudo isso, a nossa equipe do Estatuto da Criança e Adolescente, ela recrimina, ela bane, ela não concorda. Mas aí, Mari, a questão talvez seja a seguinte, a sua fala, então, ela cria esse instrumento para que a criança e o adolescente, no momento que entendam que existe um exagero no castigo, que ela possa justamente buscar esta proteção do Estado. Não é isso, Mari? Então, existe essa possibilidade mesmo. Sim, é importante, né? Eu acho que tanto da criança quanto do adolescente
compreender que isso não limita o pai e a mãe de estar, por exemplo, agindo em relação à educação dos seus filhos, né? Não devemos tomar como sofrimento, por exemplo, tratamento desumano, um pai e uma mãe que pega o celular e fala, olha, como castigo você vai ficar aí um dia sem suas redes sociais. Isso não é um tratamento desumano, né, professor Bruno? Nós temos que saber diferenciar, né? Perfeito, Maria. Então, é esse o recado, gente. Alunos da Escola João Eugênio, vocês têm um instrumento poderoso de proteção que o artigo 18A e B dá a vocês no Estatuto da Criança e Adolescente. Contudo, isso não significa que o respeito aos pais, aos responsáveis, e vocês encontrarem juntos esses limites do que é moderado e o que é imoderado possa ser muito bem estabelecido. Esse é o recado da Mari, esse é o recado correto, coeso, e é justamente com essa briosa apresentação, amigos, que nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco de atividades sobre as noções do Estatuto da Criança e do Adolescente em sua parte geral. Eu quero agradecer uma vez mais a Mari, a Paula, ao João Lucas, todos os três aqui na tela. Muito obrigado, amigos, e conto com vocês depois na participação em nosso próximo programa. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Até mais.